Então vamos lá, de acordo com o DSM-5, que é o nosso manual de diagnóstico de transtornos mentais, a ansiedade ela não é um diagnóstico único. Ela faz parte de um grupo que a gente chama de transtornos de ansiedade. O que é medo e o que é ansiedade? É diferente. O medo é uma reação imediata a algo. Então, quando eu me deparo com algo, eu posso sentir medo. A ansiedade é uma reação antecipada a algo. Então eu sinto medo antes, é como se fosse o medo, mas antes mesmo de acontecer. O nome disso é ansiedade. O primeiro transtorno que eu queria conversar com vocês, que está dentro dos transtornos de ansiedade, é o transtorno de ansiedade generalizado. Muitas vezes ele é conhecido como TAG. O que é esse transtorno? É quando a pessoa tem essa ansiedade em excesso, em diferentes temas, ou seja, não é algo específico, é algo generalizado. É aquela mente muito acelerada. Muitas vezes tem insônia ou dificuldade de descansar. É uma pessoa que muitas vezes evita tomar decisões e fica por constante busca de controle e garantia de que as coisas não vão dar errado. Né? Muitas vezes também é aquela pessoa que fica antecipando sempre a pior conclusão das coisas. Então é bem difícil, de controlar toda essa sensação. E como eu disse anteriormente, é voltada para diversos temas da vida dessa pessoa, e não apenas um. O transtorno do pânico é um transtorno em que a pessoa tem picos de pânico, e aí ela tem um medo recorrente dessas crises acontecerem novamente, né? Falam que tem medo de enlouquecer, de morrer, de ter outro ataque de pânico. Então é muito voltado para esse quesito. Essas pessoas também têm uma sensação de ameaça constante, né? Então elas se sentem ameaçadas, mas não pelo ambiente. Elas têm medo do próprio ataque, delas terem um ataque de pânico. Temos também a agorafobia. A agorafobia é a pessoa que tem medo de não conseguir fugir de uma situação em que estiver em perigo, ou medo de não conseguir ter ajuda disponível nesses momentos. Então essas pessoas, elas evitam sair sozinhas. Muitas vezes elas não conseguem enfrentar situações em que é necessário fazer sozinho, né? Precisam constantemente de companhias, então dependem das companhias para sair de casa. A fobia específica é a ansiedade constante que a pessoa tem de algo específico. Então são aquelas pessoas que têm de fato fobia de sangue, inseto, avião, altura. E aí o que essas pessoas sentem? Elas sentem esses picos de ansiedade que vêm com sintomas bem graves, nesses momentos que elas se deparam com essas situações. O transtorno de ansiedade social é um medo excessivo de falar e se posicionar em público em situações em que você pode ser avaliada negativamente, tá? Então, normalmente uma pessoa que vai se reprimir, vai evitar falar em público, e é bem diferente da timidez, tá? Então, é um sofrimento significativo. Normalmente, as pessoas com esse tipo de transtorno têm um medo excessivo de ser julgada e também autocensura. Então, fica se autocensurando, evitando se posicionar mesmo, ou até de fato fazer aquilo que é pedido, como reuniões de trabalho, apresentações na escola. É de fato algo um pouco maior e foge um pouco do controle dessa pessoa. Temos também o transtorno de ansiedade de separação. É aquele medo desproporcional e muito intenso e até um pouco inadequado de se separar de figuras de apego. Temos também o mutismo seletivo. Ele é muito mais comum em crianças, mas é quando a pessoa não consegue falar em determinadas situações. Mas em outras ela consegue normalmente. No mutismo seletivo a pessoa quer falar, mas ela tem um bloqueio. Por isso que a gente chama de mutismo, porque de fato existe um bloqueio involuntário na fala daquela pessoa. Ela não consegue. Quando a gente fala de diagnóstico mental, de transtorno mental, a gente tá falando de modificações não apenas comportamentais, mas até químicas, né? Então, quando a gente fala da ansiedade, existe uma hiperativação dos circuitos relacionados ao medo, principalmente na amígdala, mas também tem uma dificuldade de regulação no córtex pré-frontal. O que significa que alguns neurotransmissores são ativados e aí traz a sensação de tensão, hipervigilância e dificuldade de relaxar. Isso tudo é por conta dos neurotransmissores que são ativados no cérebro da pessoa. A mente, né, se envolve hipertensão, hipervigilância e dificuldade de relaxar, tem impacto no corpo, porque você pode ter uma noite mal dormida, o seu corpo começa a agir com essa hipervigilância. Então existem vários tipos de sintomas psicossomáticos que a gente chama, né, que é quando o nosso corpo começa a reagir ao que está acontecendo na nossa mente, como, enfim, diversos, né? Tem pessoas que roem unhas, tem pessoas que puxam o cabelo, sobrancelha, tem pessoas que arrancam a boca, enfim, existem vários tipos de formas do seu corpo reagir, de fato, né? Trava a mandíbula, tem afta, tudo isso pode acontecer. Por isso que o tratamento é sempre poder ali buscar um profissional, como eu sempre falo aqui, buscar abordagens que são baseadas em evidências científicas. A TCC é altamente recomendada para tratar a ansiedade, e em alguns casos vai precisar da medicação também, tá?